Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos, boa noite a você que nos acompanha, você que está ligado na programação da TV Nordestina. Sou Edson Pereira e chego a partir de agora com o Conexão Campina nesta sexta-feira, 14 de março de 2025. Até às 20 horas estaremos juntos trazendo notícias, informação e também a sua participação. Você já sabe, o Conexão Campina acontece todas as quartas e sextas-feiras na TV Nordestina, canal 179 da rede BrisaNet de TVs. Você tem também os outros aplicativos onde você pode acompanhar a programação da TV Nordestina e também o programa Conexão Campina, como o portal Página 1PB, www.pagina1pb.com.br, no YouTube, Facebook e também no Instagram. Juntos com vocês na noite de sexta-feira. E hoje eu recebo o vereador de Campina Grande, Severino da Prestação. Severino que exerce o seu segundo mandato, o primeiro mandato. Ele ficou na suplência, assumiu há alguns meses, mas dessa vez se elegeu pelo MDB em primeiro lugar no partido e assumiu de forma integral o seu mandato. Severino, prazer recebê-lo, estarmos juntos aqui no Conexão Campina. Esse primeiro que não é o primeiro do seu mandato, mas a gente vai falar também da sua larga experiência na política comunitária, nas questões sociais de Campina Grande, mas antes de mais nada, o seu boa noite, uma boa noite especial, obrigado por se fazer presente. Boa noite Edson, boa noite a todos os que fazem a TV Nordestina, a todos os telespectadores, né, a todos os que vão nos assistir, estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Pois é, Edson, a gente chegou à Casa de Félix Araújo agora no nosso segundo mandato, né? Tendo em vista que a gente já tinha assumido o mandato de vereador por um período, né? Um período esse que foi muito importante, né? Que nos fez a pavimentação para que a gente pudesse chegar da forma que a gente chegou, né? A gente não só chegou, a gente chegou sendo o mais votado do MDB, uma votação bem expressiva, mas tudo isso foi resultado de trabalho, resultado de uma equipe competente que nos rodeia, né? Foi o trabalho da nossa família, que trabalhou unida, né? Então, assim, foi um contexto de coisas que nos fez chegar da forma brilhante com que a gente chegou no nosso mandato. Então, estou aqui à inteira disposição de vocês, né? Vim aqui para esse bate-papo, muito obrigado por ter nos convidado e estamos aqui à disposição. Severino, primeiro, por que Severino da Prestação? Pois é, Edson, Severino da Prestação surgiu a partir da nossa primeira campanha. Quando eu fui disputar a eleição pela primeira vez, lá em 2012, porque como eu sempre digo, ninguém chega a lugar nenhum de paraquedas, né? Então, para que eu pudesse chegar agora, da forma que cheguei no mandato de vereador, tudo isso teve um trabalho antes, um trabalho longo, um trabalho árduo, que a gente precisou de muito tempo para chegar. Tem gente que chega da primeira vez, às vezes tem uma estrutura muito grande, às vezes tem um sobrenome pesado, que ajuda, né? A gente não, a gente teve que pavimentar e até como eu já disse antes, a gente levou 12 anos para que a gente pudesse chegar a esse mandato. E lá em 2012, quando a gente
foi disputar a eleição pela primeira vez, aí chegou o momento de escolher o nome que ia para a urna, né? Então, assim, como eu sou comerciante há mais de 30 anos na cidade, e a gente sempre trabalhou com vendas a prazo, que as pessoas conhecem como vendedor de prestação, né? Então, a gente vendia um produto e depois a gente ia na casa do cliente para receber, né, a parcela. Talvez essa geração nova não saiba nem o que é isso. Pois é. Né? E quando a gente batia na casa lá do cliente, batia na porta, aí o cliente perguntava lá de dentro, quem é? Eu respondia, é Severino. Mas aí vinha a segunda pergunta, sempre vinha a segunda pergunta. Que Severino? Severino da prestação. Aí não tinha como a pessoa não saber que era eu. Então eu decidi por colocar o nome Severino da prestação, porque o nosso maior eleitorado naquele momento, né, uma parcela boa dos nossos eleitores, iam ser os nossos clientes, com quem a gente tinha afinidade e trabalhava no dia a dia com eles. Então eu digo, não, vai ser Severino da prestação, porque aí não tem como ninguém confundir se de fato sou eu ou outro Severino que pudesse ter também disputando a eleição. Trabalhasse muito tempo com prestação, Severino? Cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. A gente ainda mantém um crediário, né? O meu filho Everton, que trabalha com o crediário, hoje ele vende mais móveis, né? A gente também trabalha com utilidades do lar, mas Everton que vem fazendo esse trabalho. É um trabalho importante, a gente tem uma parcela boa de clientes na cidade e inclusive os clientes chegam para mim, Severino, agora você é vereador, mas não deixe totalmente não de trabalhar, porque a gente gosta de trabalhar com você. A gente tem a relação comercial, né? Uma parcela de cliente fidelizado conosco, isso é muito importante. Ô Severino, mas você disse bem, não se cai de paraquedas na política. Pode até aparecer um aventureiro aqui e ali, mas dificilmente se cria. Você tem uma identidade muito grande com a política das comunidades. Como você chegou a trabalhar junto das entidades, junto das SABs, da UCES, dos trabalhos sociais em Campina Grande? Pois é, Edson, tudo isso não é por acaso, né? Eu iniciei no movimento comunitário por volta de 2004, né? Eu acho que há mais de 20 anos, há 21 anos mais ou menos, 2003, 2004, por ali, eu comecei a participar do movimento comunitário lá na SAB do Jardim Borborema, aonde disputei a primeira eleição como vice-presidente, né? E a gente, naquela época, as eleições das SABs, elas tinham 500, 800 pessoas ali para votar, né? E a gente disputou uma eleição, na época, foi muito disputada, né? Por um grupo que já tinha lá no bairro, na SAB, que comandava a SAB, e a gente ganhou com uma votação muito expressiva. Muito expressiva. E a partir daí, a gente passou a gostar do movimento comunitário, é tanto que depois eu fui presidente da SAB do Jardim Borborema por 4 vezes, né? Os mandatos são de 3 anos para cada mandato, mas aí você não pode ser, por exemplo, presidente mais de 2 vezes seguidas. Então, fui presidente 2 vezes, depois fui vice-presidente noutra gestão, depois voltei a ser presidente de novo, saí um tempo para um colega fiquei como tesoureiro, depois voltei a ser presidente de novo, né? E durante o tempo da nossa gestão, a gente pôde trabalhar muito para melhorar a vida das pessoas, né? Através de diversas parcerias que a gente pôde fazer com diversas entidades, como o SESI, o SESC, o SENAI, a gente pôde levar muitos cursos profissionalizantes e através deles a gente conseguiu colocar muitas pessoas no mercado de trabalho, né? A gente fez uma parceria com o SENAI, por exemplo, e a gente levou lá para a SAB do Jardim Borborema uma carreta de equipamentos para dar um curso de confeccionador de calçados. E para nossa gratidão, quando a gente terminou o curso, tinha cerca de 20 alunos, quase todos entraram no mercado de trabalho. Então isso era muito gratificante para a gente, né? Mas cursos como balconista de farmácia, como cabeleireiro, curso de corte e escova,
cursos de corte e costura, cursos de bolos confeitados, de manicure, de pedicure, ou seja, foi uma imensidade de curso que a gente deu lá naquela sala, curso de pedreiro, de eletricista, de encanador, e assim a gente sabe que a gente pôde colocar através do aprendizado muita gente no mercado de trabalho, né? E logo, com pouco tempo que eu estava na presidência da SAP do Jardim Borborema, graças ao trabalho da gente que tomou proporções, que foi mostrado, né? Eu passei a fazer parte, a integrar também a direção da UCES, né? Na direção da UCES, eu já estou porque agora renunciei, estava, né, na verdade, há mais de 15 anos. E lá na UCES eu fui presidente do Conselho Fiscal, eu fui primeiro secretário, eu fui vice-presidente e depois eu cheguei à presidência da entidade. É uma entidade de muito respeito no nosso estado, é uma entidade conhecida nacionalmente. A UCES, ela coordena todas as SABs, todas as associações de moradores de Campina Grande, também gerencia parte do estacionamento de Zona Azul ali no centro da cidade. Então, o nosso trabalho ele se estendeu através da UCES, né? A gente também tem uma outra entidade a nível de estado, que é a nossa federação, a FEPAMOC, a qual eu também participo da direção. Então, tudo aquilo nos pavimentou, né, para que a gente pudesse ser cada dia mais conhecido, né? E quando vieram as eleições, em 2012, eu fui disputar pela primeira vez em 2012, a gente fundou, na época, o PSD. Eu participei da fundação do PSD junto ao nosso saudoso Rômulo Gouveia. Eu tive uma conversa na minha casa com ele lá em 2010, antes da eleição de deputado federal, que ele era candidato, e a sua esposa, Eva Gouveia, era candidata a deputada estadual. Isso aí, ele terminou sendo vice-governador. Isso aí já foi depois, né? Já depois. Já foi então depois. Ela já era deputada. Essa eleição foi a de 2010. 2010 ele foi vice de Ricardo. Ele era candidato a deputado. A deputado foi ser vice de Ricardo. Foi ser vice de Ricardo, exatamente. Aí Eva foi deputado estadual, né? Aí ele foi na minha casa. Foi na minha casa conversar comigo. Eu marquei uma reunião lá, convidei os amigos, tinha lá umas 100 pessoas, mais ou menos. Aí ele ficou muito empolgado, ele já me conhecia, né? Mas ficou muito empolgado com a presença das pessoas. Aí eu entrei na minha casa com ele, a gente sentou lá e a gente foi conversar, só eu e ele. Eu digo, Rômulo, eu não quero nada seu. Não preciso de nada. O que eu quero, para eu lhe ajudar e ajudar a eleger Eva Gouveia para estadual, o que eu quero é que o senhor me dê legenda para que eu possa ser candidato a vereador, porque eu tenho o desejo de disputar uma vaga de vereador. Porque eu tinha medo de ficar esperando e quando chegasse 2012 ninguém me dá legenda. Porque ali, como até hoje acontece, né? Acontece. E naquela época tinha aquelas coligações. Isso. Aí às vezes o partido ficava com quatro vagas, 5 vagas. E eu imaginava que eu poderia não ter uma dessas vagas. Então eu já fiz esse acordo com ele. Eu disse, eu não quero nada. Eu vou lhe ajudar, eu vou ajudar a Eva Gouveia. O que eu quero é a legenda. Aí Rômulo olhou para mim e disse, Severino, você não só terá a legenda, mas a gente está montando o PSD e você vai para a executiva do partido. Aí assim aconteceu. Eu ajudei a montar o PSD, né? Pelo menos eu coletei muitas assinaturas, eu acredito que umas 2.000 assinaturas eu com o meu pessoal, a gente coletou para a abertura do PSD. E logo na primeira executiva do partido, o meu nome está lá, como membro da primeira executiva do PSD no município de Campina Grande. E assim... Eu queria, pegando aí um gancho, políticos da estirpe de Rômulo desapareceram? É bem difícil, né? Até porque o Rômulo Gouveia, ele foi um político... Tinha pé nas comunidades e tinha um pé no poder. Exato. Mas ele sabia o nome da pessoa que estava lá na comunidade. Tanto que ele foi da UCES também, ele, né? Foi presidente da UCES. Quando ele disputou a primeira vez para vereador, como eu disse que ele já me conhecia, na época,
eu já era presidente de um time de futebol lá no Velame. E um amigo dele, que era amigo da gente, marcou com a gente para levar ele lá no campo. Só, eu vou trazer um candidato aqui, a vereador, tal, vocês recebem? O presidente era, eu digo, recebe, a gente recebe ele sim. Aí quando chegou era Romulo lá, novinho, gordinho, muito simpático, e foi conversar com a gente lá no campo, né? E ali ele levou um padrão de camisas naquela época para o time da gente. Aí eu digo, mas Romulo, mas são 2 quadros. Ele disse, depois eu vou mandar o outro. E mandou. E boa parte da gente, inclusive a gente votou nele para vereador, e foi na eleição que ele ganhou. Porque ele já tinha disputado um e não tinha ganhado. Perdido, isso. E nessa época ele era o presidente da UCES. Né? Aí a gente já tinha essa aproximação que era boa. Então veio 2012. 2012 eu me tornei candidato. Né? Eu me lembro muito bem que Romulo ele cumpriu comigo mais do que o que ele tinha acordado. Porque ele se comprometeu de me dar a legenda e de me colocar na executiva do partido. Isso ele já tinha feito. Só que quando foi na hora de disputar a eleição, eu tinha uma filiação antiga no PP e tinha esquecido de desfiliar. Aí quando foi mandado os nomes lá para o TRE, aí deu dupla filiação, aí o meu registro veio negado. E tinha gente que tinha ficado de fora do partido por falta de legenda, de pessoas que já tinham história maior do que eu na política, ele deixou de fora para me colocar. E quando veio negado, ele não me substituiu. Ele me deu um advogado. E a ação foi julgada aqui, né? Deu improcedente e a gente recorreu ao TRE, né, com a assessoria jurídica dele. E já faltando aí cerca de 15 dias para a eleição, foi deferida a minha candidatura e eu pude ser candidato. Né? E naquela época, quando a gente ia disputar uma eleição pela primeira vez, as pessoas, elas não confiavam muito, elas não acreditavam muito. Porque eu olhava para a gente assim e dizia, fulano vai ser candidato? Rapaz, isso é candidato de 100 votos. Isso não tem voto, não. É assim, muitas vezes, ainda até hoje. Quando você vai pela primeira vez, se preparem que o povo não acredita, né? Mas aí eu não fui um candidato de 100 votos, como as pessoas esperavam, né? A trancos e barrancos, né? Sem entender nada de política, Edson, a gente teve 683 votos. Mostrou uma liderança já na nossa primeira campanha, né? Eu estava no PSD, o PSD coligado com o PSDB, com diversos partidos grandes, foi no Chapão, o Chapão que elegeu Romero prefeito a primeira vez. Então, assim, eu vi que eu tinha um potencial, assim, quer dizer, não foi nem eu que vi, eram as pessoas que chegavam para mim e me parabenizavam. Eu disse, pô, se todo mundo está me parabenizando, então eu fui bem. A coisa foi boa, né? Foi bom, para quem foi a primeira vez, sem estrutura de nada. Então eu fiquei, continuei fazendo o meu trabalho, me mantive com os pés no chão. E em 2016 voltei a disputar. Então, o que aconteceu? A gente manteve a mesma votação de 2012 e aumentamos mais 500. A gente foi para 1.155 votos. Quase o dobro. Né? Quase o dobro. Então a gente pôde ver que nós estávamos no caminho certo. Né? Continuamos com o nosso trabalho. Em 2020, eleição de novo. A gente foi para a disputa mais uma vez. A gente manteve os 1.155 votos, que aí, né, em 2020 as pessoas só me davam 1.000 votos. E tinha a pandemia, né? Dizia que eu não passava de 1.000 votos. Aí eu mantive os 1.155 e aumentei mais 500 de novo. Aí a gente foi para 1.639 votos. E com essa votação eu fiquei numa suplência que me permitiu chegar no mandato. Era o primeiro suplente de Valéria eu e era de o segundo Bruno. Suplente. Eu era o segundo suplente. Mas aí a gente tinha um acordo. Bruno foi o primeiro suplente, né? Bruno foi o primeiro suplente. Bruno montou o partido, na verdade foi o PTB. Né? E assim, a gente praticamente considerava ele eleito. E a gente trabalhou para eleger Valéria. E existia um acordo comigo, com o Adriano, com o Murilo, que se eu fosse o terceiro do partido, eles tiravam Valéria, botavam na secretaria no Estado e eu ficaria na Câmara. Porque, como o Murilo chegou para mim e disse, Severino,
Bruno Faustino já se elege sozinho. Ele já vai se eleger. O nosso objetivo é eleger Valéria. E eu era grupo. O nosso objetivo é eleger Valéria. Trabalho para você ser o terceiro, que aí a gente faz um movimento e você assume. Tudo bem. Eu fiz a minha parte. Eu trabalhei para ser o terceiro. Foi uma disputa difícil com Roberto Rodrigues, lá da Ramadinha, que tinha um trabalho muito bom também lá, né? Tinha uma ONG. Eu conversando com o veneziano na época, o veneziano disse: irmão, você quer ser o terceiro? Eu digo: eu vou ser o terceiro. Aí ele disse: pois trabalhe. Trabalhe porque Robertinho, ele chamou de Robertinho. Robertinho vai aumentar a votação dele nos 400 votos. Roberto tinha tido, na eleição anterior, 900 votos. 895, uma coisa assim. E eu tinha tido 1.155. Ou seja, eu entrei na campanha em terceiro, né? Mas aí veneziano me fez medo. Aí correu atrás. Foi, ele disse: trabalhe, porque ele vai aumentar a votação dele nos 400 votos. Eu digo: mas por que, veneziano? Ele disse: porque o governo do estado fez umas 8 ruas lá na Ramadinha, fez o calçamento lá, e ele sobe e desce rua dizendo que foi ele que conseguiu. E o povo é grato. Eu digo: tudo bem. Aí arrochei o nó. Aí fui para 1.639, Robertinho aumentou os 400 votos que o veneziano disse. Chegou a 1.300. Só que você já tinha... Eu já sabia, né? 1.600 aí fui para 1.639. Fiquei em terceiro, de acordo com o combinado. Aí, logo que passou a eleição, no dia seguinte, 2, aí eu conversei com o Murilo. Eu digo: Murilo, eu cumpri com a minha parte. Porque você disse que se elegesse Valéria e eu ficasse no terceiro, eu assumia. Agora só teve um problema aí. Valéria ficou em Bruno primeiro Faustino e Bruno não se elegeu. Ficou em segundo, mas aí não havia acordo com ele. O acordo era comigo e eu cobrei o acordo. Ele disse: não se preocupe que você vai assumir. A gente vai fazer o movimento, Valéria vai para o governo do estado, Bruno assume, com o compromisso de se afastar para você assumir. E assim aconteceu. Bruno assumiu, passou um tempo lá, e por força desse acordo, ele se afastou e eu assumi. E fui muito feliz, porque durante os 4 meses que eu fiquei no mandato, eu desempenhei um grande trabalho. Eu digo até que eu trabalhei mais nos 4 meses do que muitos trabalharam nos 4 anos, né? E esse trabalho que a gente realizou nos proporcionou a chegar da forma que a gente chegou agora em 2024, com uma votação expressiva, né? Quase 4.000 votos, você sendo mais votado do MDB. Dobrou e ainda botou mais votos. Você teve 1.600? Tinha tido 1.639. Agora a gente foi para 3.928 votos. Ou seja, você dobrou e ainda botou mais votos de lambuja para deixar... Foi. Porque pra garantir, se né? falava que você também seria o terceiro do MDB. No início se falava que Saulo Noronha e Pamela, se o MDB fizesse 2, seriam eles. E Severino foi por... Quando faltou um mês para a campanha, aí Severino apareceu nas pesquisas e aí amedrontou um bocado de gente. Porque aí você começou a pontuar em todas as comunidades, né? Isso mesmo. Você não tem uma comunidade específica, você pontuou em toda Campina Grande e terminou sendo o primeiro. A minha votação, ela é em toda Campina Grande. Em 2020, eu fui votado em 40 bairros e nos 3 distritos. E em 2024 eu fui votado em 48 bairros e nos 3 distritos. E não é bairro de você ir lá e ter um voto, 2 não. É bairro que a gente realmente vai lá, desempenha o nosso trabalho, mostra o trabalho e tem votos, né? Por exemplo, na Zona Leste ali, eu tive 700, 800 votos ali na Zona Leste. A gente vai falar desse seu trabalho e dessa votação para mostrar como é que é um trabalho de líder comunitário depois do intervalo. Ótimo. Estamos apresentando Conexão Campina com Edson Pereira. A programação da TV nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir:
Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina, uma alma nordestina, derramada na secura numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, estamos de volta com Conexão Campina aqui na sua TV Nordestina, canal 179, pela rede BrisaNet de TV. E olha, você já sabe, você pode acompanhar as notícias de Campina, da Paraíba, do Brasil e do mundo e do seu município aqui no portal Página 1PB, www.pagina1pb.com.br. Vocês estão acompanhando aí as matérias, inclusive a questão do ISEA, da qual eu vou fazer um pequeno comentário daqui a pouco. Você está vendo notícias dos vereadores, tem da Câmara de Vereadores de Puxinanã, tem de Campina Grande e tem, pode passando aí para a parte de baixo, você tem as notícias das cidades, do Legislativo, da Paraíba, da Política Nacional. Você acompanha no portal Página 1PB, notícias da área policial, também notícias esportivas e diversão também. Você tem tudo isso no portal Página 1PB,
que é um dos mais acessados da Paraíba. Meus amigos, eu vou aproveitar aqui, antes de voltar com a entrevista com o Severino da Prestação, que está comigo hoje, está falando um pouco da sua vida e o intuito maior do Conexão Campina é a pessoa conhecer, se conectar, saber quem é Severino, o que Severino faz para chegar e ter 4.000 votos numa eleição. Ah, ele pulou de paraquedas e esses votos vieram com ele? Não. E aí eu vou falar de uma coisa, vou magoar algumas pessoas. Essa semana houve uma denúncia muito séria que ocorreu no ISEA, aonde se acusa que um erro médico, um erro clínico, matou o bebê e acabou com o útero da mãe. Ou seja, ela, além de perder a criança, ela não pode mais ser mãe biológica. E aí se cria um alarde. O que eu escutei durante a semana sobre o ISEA não está no gibi. O ISEA coloca criança no mundo de mais de 80 municípios. Campina e mais 80 municípios. Algo em torno de 90% dos campinenses nasceram no ISEA. Todos os dias nascem crianças no ISEA, todos os dias tem pré-natal, todos os dias tem atendimento e acompanhamento do ISEA. Mas um caso faz com que o ISEA caia abaixo. Eu vi jornalista colocando o ISEA no inferno. Ali tem centenas de profissionais que se dedicam dia a dia. E a intenção era atacar o secretário de saúde, que é um problema à parte. Se a intenção era associar os problemas da Secretaria de Saúde com o ISEA, foi de mau gosto. Não estou tirando a dor da família. Não estou tirando a angústia da família. Para isso se criou uma comissão para investigar e eu espero que os culpados paguem. Ponto. Achei exagerado a comissão de vereadores, 10 e tantos vereadores, irem ao ISEA. Para quem então tem a comissão de saúde da casa? A pergunta que eu deixo é essa. Holofotes. Quer holofote, venha para cá, eu ligo todos os holofotes do estúdio para você. Agora, se existe a comissão de saúde da Câmara, é uma comissão formada, e se precisa do trabalho dessa comissão, vai lá a comissão. 3. Presidente, secretário e relator. Membro. A comissão, aí, foto, matéria, aí, é neguinho querendo investigar. Vai investigar o quê? Vai entrar na sala de parto enquanto o médico está realizando um parto? Não vai. Vocês acham que vão ver alguma coisa errada numa comissão dessa? Vão lhe mostrar alguma coisa? Aí, estufa o peito e entra. Aí com 4, 5 assessores logo filmando até um peido que o caba solta. Menos. Tratem com a responsabilidade que precisa. Se tiver culpados, paguem. Mas holofote numa situação dessa, não. Politicagem com saúde, não. Está na hora de acabar com isso. E de parar com isso. A eleição acabou o ano passado. Agora, nós temos vereadores, prefeito e vice. De todos. Ah, eu não gostei, eu não voto no prefeito, eu não gostei. É problema seu. Ele está eleito e ele vai até 2028. O vereador foi eleito, está até 2028, salvo quando for alguma merda. Mas acabou essa história de fazer holofotes. Parece que está conhecendo, parece um cientista observando tudo. Você não vai ver cobra cascavel lá dentro, você não vai ver escorpião, você não vai ver barata, você não vai ver médico relapso. Agora investigue a posição do médico. Investigue se o médico realmente cometeu erro. E outra, agora para a direção do ISEA.
Vocês recebem as mulheres no estágio mais delicado de suas vidas, quando elas estão vivendo o momento mais importante, sagrado da vida de uma mulher, que é ser mãe. Não custa um olhar carinhoso, um olhar cuidadoso e uma ação efetiva. Ah, ela está se fazendo que não tem essas dores. Se fosse você, o que você diria? O Izéia precisa dar uma resposta, mesmo trabalhando muito. Agora, o governo do estado também precisa dar uma resposta, construindo outras maternidades pelo Brasil. Eu sou de um tempo que um ex-governador aqui prometeu 40 maternidades na Paraíba. Eu não vi ele construir uma. Esse outro governador que aí está também, não vi a construção, mas está construindo o Hospital da Mulher. Não sei se vai ser maternidade. Espero que sim. Menos holofotes, mais trabalho. Esse é meu ponto de vista. Meus amigos, estamos com o Severino da Prestação. Severino, diferente, tem vereadores que são identificados com distrito, tem votos, sai praticamente eleito num distrito, outros praticamente saem eleitos na Zona Norte, ou na Zona Leste, ou na Zona Sul. Mas você tem um dos poucos que pode dizer assim que é votado em toda Campina Grande. Inclusive, é um dos campeões de voto na Zona Leste, onde temos vários concorrentes. Isso lhe dá mais responsabilidade e mais trabalho, porque aí não tem só que se concentrar numa área específica e tem que estar aberto para tudo? Sim, Edson, é verdade. A nossa votação, ela sempre se estende por toda a cidade. Graças ao trabalho que, ao longo do tempo, a gente desenvolveu em Campina Grande, né? Então, em 2020, eu fui votado, por exemplo, em 40 bairros e 3 distritos. Em 2024, eu fui votado em 48 bairros e em 3 distritos, né? Uma votação muito boa na Zona Leste, na Zona Norte, principalmente na Zona Sul, né? Que é a zona que eu resido, aonde eu acho que passei dos 2.200 votos, lá na Zona Sul. Mas aí, isso me credencia a trabalhar por toda a cidade, né? E aumenta a minha responsabilidade, como você bem falou, né? Então, eu sempre nunca aceitei o fato de alguém, quando vem falar comigo, e diz, o vereador do bairro. Eu digo, não, gente, eu não sou vereador do bairro, eu sou vereador de Campina Grande. O fato de eu morar num bairro, de eu morar numa comunidade, eu represento, e represento muito bem o bairro e a região que eu moro. Eu faço questão de representar bem, mas eu tenho que representar toda a cidade de Campina Grande, porque eu recebi a confiança de moradores de Campina Grande de todos os bairros. Ô Severino, e aí você estreia como titular do mandato, e aí é seu o trabalho, o mandato é seu, não tem que estar devendo favor a ninguém, é seu. E aí quais as impressões que você teve desde o início, desde o 1º de janeiro até agora? Como é que tem sido o desenvolvimento do trabalho de um mandato na Câmara de Vereadores? Sim, a impressão é a melhor possível, né? A gente vem de uma campanha, de uma disputa muito difícil, como você conhece, você é conhecedor, toda a cidade conhece, né? A gente não era cotado, para chegar ali eleito entre os primeiros. Era um Severino. Era qualquer um ali. Severino. Severino vai ser o terceiro, vai ser o quarto. Severino chega a 2.000 votos. Se fizer 3, ele é o quarto. Se fizer 2, ele é o terceiro. Mais ou menos, eu era o azarão da história, né? Então, quando estava faltando mais ou menos uns 30 dias para a eleição, 30 dias, 3 semanas, e a gente vinha acompanhando tudo de perto, né? Então, começaram a sair as pesquisas. Eu, sinceramente, não gostaria de estar sendo bem apontado nas pesquisas, porque isso já me decepcionou uma vez em 2012. Quando eu estava disputando pela primeira vez, eu estava sempre entre os eleitos. E cheguei bem longe, né? Então,
dessa vez eu queria sempre fugir das pesquisas. Mas só que as pesquisas me apontavam sempre em segundo ou em terceiro. Teve uma pesquisa que me colocou em primeiro, né? E aquilo tirou o sono de muita gente. Aquilo tirou o sono de muita gente, porque a gente tinha certeza que o MDB faria 2. Mas poucos acreditavam que podia fazer o terceiro. Era aquela história. 2 é garantido. Mas o terceiro ninguém sabe. Pode ou não fazer o terceiro. Estava dentro daquela lista de vários partidos que poderiam fazer mais um. Exatamente. Então, quando a gente olhava todos os cenários das pesquisas que eram realizadas na cidade, apontava o colega vereador Saulo Noronha sempre em primeiro lugar, né? 1 ou 2 vezes que ele não apareceu, mas sempre estava em primeiro lugar. Considerado eleito e eleito tranquilo, né? Era assim que era considerado. E vinha a segunda vaga, a briga pela segunda vaga. Aí, em muitas pesquisas aparecia Pâmela e Severino, ou Severino e Pâmela. Noutra aparecia Balduino e Pâmela, ou Pâmela e Balduino. Então, ficou naquela. Eu sempre aparecendo ali, pontuando em terceiro e quarto, né? Ou segundo. Mas aí eu entendi o seguinte, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr. Porque se o partido fizesse 2, eu estaria de fora. Eu digo, eu não vou correr o risco de, se o partido fizer 2, eu ter corrido muito, trabalhado muito, andado na cidade toda, investido na campanha e ficar de fora. Então, aquilo me motivou a trabalhar mais, né? É tanto que quando abriu-se as urnas, eu estava eleito em primeiro lugar, né? E, para surpresa de todos, o colega Saulo, que era tido como eleito o tempo todo, ele entrou em terceiro lugar, né? Entrou em terceiro lugar porque Pâmela subiu muito na reta final, como você falou, e termina que a nossa votação e a votação do grupo, o MDB foi um partido onde todo mundo se empenhou, até os pequenos candidatos, as pessoas que tiveram 100 votos, que tiveram 200, que tiveram 300, foi por força de muito empenho, né? Então aquilo ajudou com que fizesse o terceiro e a gente conseguiu puxar Saulo na sobra e graças a Deus a gente hoje está aí procurando realizar um bom trabalho, um grande trabalho, porque a gente é conhecedor da realidade da nossa sociedade, né? E a gente está lá trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Recentemente você foi a Brasília acompanhando o presidente Saulo Germano, uma comitiva de 5 vereadores, era Dinho Papaléguas, Rafafá, Saulo Germano, Severino e Olímpio Oliveira. E aí, várias conquistas, vários projetos apresentados, inclusive para as entidades sociais, né? Sim, sim. A gente levou para Brasília diversas demandas, né? Eu tive a oportunidade de ir já nessa primeira viagem, né? Eu levei demandas como o pedido de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek, ali do trecho que compreende do Velame até Alças do Oeste. Que agora está tendo a duplicação. E aí vai ficar aquele trecho apenas. Exato. Né? Tem que ter uma duplicação. Está vendo a duplicação da Alças do Oeste? Está sendo construído um viaduto lá na Juscelino com Alças do Oeste e fica aquele pequeno trecho. Então a gente foi bater lá nos gabinetes, né? De Veneziano, de Efraim, de Romero, em busca de apoios. E a gente não encontrou porta fechada. Todos se disponibilizaram, né? A gente fazer um levantamento, ver o que é possível de ser feito para que a gente possa, em um prazo não muito distante, estar iniciando esse trabalho, né? Mas a gente também pediu ajuda para os grupos folclóricos e as quadrilhas juninas de Campina Grande, né? E a cidade vai receber agora no São João, através do Ministério do Turismo, cerca de 2 milhões de reais, né, para ser destinado aí para o São João, incluindo também as quadrilhas juninas e os grupos folclóricos, né? A gente também pediu, né, para cada gabinete que eu fui, eu levei um ofício nosso, né, e pedi para os colegas também assinarem junto, que a gente foi em comitiva, a gente foi unidos por Campina Grande, pedindo apoio financeiro
para a FAP e a gente conseguiu, né, conseguiu o compromisso do senador Efraim de destinar ainda esse ano 300 mil reais para a FAP, mas também um compromisso do deputado federal Romero Rodrigues, que disponibilizará ainda esse ano cerca de 2 milhões de reais para a FAP. Então, isso é muito gratificante, mas não foi só isso, não. A gente foi no FNDE, aí foi eu e o vereador Rafafá, e lá no FNDE a gente conseguiu um ônibus para Campina Grande, para a Secretaria de Educação, né? Eu trouxe a proposta e fui lá no secretário Asfora, apenas para ele fazer os encaminhamentos, né? Fazer o cadastro e os encaminhamentos necessários para que possivelmente agora em abril ou no mais tardar em maio a cidade possa estar recebendo mais esse ônibus. Aí o cabo ainda escuta assim, não for gastar dinheiro. Pois é quem não tem o que dizer, que não acompanha a vida de um vereador que trabalha, né? A gente também conseguiu no Ministério do Turismo, também foi eu e Rafafá, a gente conseguiu a garantia de uma verba para que a gente possa contratar 2 bandas para realizar uma festa no Parque do Povo, no dia do aniversário da cidade, no dia 11 de outubro. Isso já ficou garantido lá no Ministério do Turismo. A gente conversou com o prefeito Bruno Cunha Lima, que se disponibilizou, né? Ele nos garantiu que ele montará a estrutura necessária, né? De palco, de banheiros químicos, ou seja, a estrutura que necessita para se realizar um evento como esse. Mas também um pedido de Crisane, que também era o nosso pedido, porque a gente estava junto, como, né, como o Saulo bem falou, o que a gente conseguia, a gente está conseguindo para a nossa cidade, em nome de todos, conseguimos, através do deputado Romero, uma van para o orçamento participativo, né? Mas também houve pedidos, por exemplo, do vereador Dinho para a construção de um campo de futebol lá em São José da Mata, né? Que contou com a nossa solidariedade e colaboração também. Houve um pedido coletivo nosso também para a construção do hospital veterinário, né? Sim, muito importante. E o hospital veterinário vai sair, né? O Romero nos garantiu que a cidade vai receber essa verba para que possa ser construído na cidade um hospital veterinário, né? Foi um pedido coletivo, né? Encabeçado por Rafafá, por Dr. Olímpio, mas que teve também o nosso apoio, né? Como membro da comitiva que fez a viagem. Então, foi uma viagem muito importante que ninguém voltou de malas vazias, não. É importante destacar isso. E aí as entidades, inclusive, vão receber esses recursos que vocês conseguiram. E aí, Severino, você chega, retorna e pega uma Câmara que está com a maioria do prefeito, mas que aqui e ali tem uma discussão, um debate sobre a questão principalmente da saúde. E você tem um trabalho muito voltado também na saúde. Claro que eu não vou lhe colocar numa saia justa, mas precisa mudar alguma coisa na saúde? Olha, nos últimos anos, ou no último ano, a saúde de Campina Grande ganhou muito. A saúde de Campina Grande, eu acho que ela tem ganhado no último ano mais do que em muitos anos, né? Por exemplo, a gente via a situação das unidades básicas de saúde do nosso município, muitas delas caindo aos pedaços, e mais de 60% foram reformadas. Mais de 70% foram reformadas. E parece, né? Que esqueceram, né? Aí numa hora dessa, por um pequeno problema que acontece, o povo acha que esquece de tudo, mas a gente está aqui para recordar, né? Unidade básica de saúde, por exemplo, como a do Velame, mas não foi só no Velame, foi no Zé Pinheiro, foi na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, em todos os lugares. Foram cerca de 65 unidades básicas de saúde completamente reformadas. Foram reformada a estrutura, reformado o teto, colocado cerâmica, colocado porta de vidro, colocado sendo climatizadas, né, para dar uma condição melhor de trabalho às pessoas que ali trabalham e a quem vai buscar o socorro pela saúde, né? Mas também a gente ganhou
na nossa cidade 3 policlínicas novinhas, aliás 4, porque a gente recebeu a Policlínica da Liberdade, né? O prefeito Bruno inaugurou novinha e presta um serviço de muita relevância para toda aquela região, mas também a Policlínica da Zona Leste, que foi completamente reformada. Tivemos a Policlínica da Bela Vista, que está fazendo muitos atendimentos, né? Era um posto de saúde antigo, que foi transformado numa policlínica. A gente tem o Francisco Pinto, que estava funcionando de forma precária, e hoje é uma super policlínica para atender principalmente as pessoas do comércio, né? Com horário estendido, que não vai apenas até às 17 horas, mas vai até às 19h30, para proporcionar que as pessoas do comércio, quando sair do trabalho, possam ir lá e realizar os seus procedimentos. Então, não foi só isso, a gente sabe que teve muito mais que a nossa saúde ganhou, e de fato, há uns comentários que a saúde hoje está passando por uma situação difícil, né? A gente até enxerga que pode estar, mas que isso aí deve ser superado, com trabalho, né? Com muito trabalho. Pelo menos eu nunca vi situação fácil na saúde, porque tudo isso que foi feito não é porque estava bom e estava fácil, não. Os problemas da saúde, eu sempre digo, às vezes as pessoas questionam: ah, Severino, mas aí a marcação de consulta, porque é difícil. Eu digo: olha, gente, nunca ninguém vai zerar a lista da marcação de consulta de nenhum município no Brasil, porque por mais que você faça uma força-tarefa e você realize lá, sei lá, 80%, 90% das demandas reprimidas, mas aí existe toda uma equipe de saúde distribuída em toda a cidade, trabalhando todos os dias. Os médicos, as enfermeiras, quantas receituários eles requisitam ali, tanto de consultas como de exames. Então é impossível zerar essa fila. E não só em Campina Grande, mas em qualquer cidade do Brasil, principalmente uma cidade grande como é a nossa cidade. E uma coisa que eu estava observando, inclusive essa semana, acompanhando algumas pessoas em exames particulares, clínicas populares que agora existem aqui em Campina Grande, você pagando a consulta, o médico chega às 10 horas da manhã, você não reclama, porque você está pagando. Aí você vai para o posto de saúde, se o médico está marcado para chegar de 8, se ele chegar de 8h30, você já reclama. Você leva fila, cansaço na rede particular, mas na rede pública você reclama. Eu posso testemunhar isso que você está dizendo, porque logo quando eu casei, na época eu entrei na Alpargatas. E na Alpargatas, isso foi em dezembro de 92. Eu entrei na Alpargatas, eu tinha 19 anos. E lá na Alpargatas a gente tinha um plano de saúde da Unimed. E muitas vezes a gente ia levar uma criança para uma consulta médica, ou a gente mesmo ia. Aconteceu de chegar numa clínica de 1, 2 horas da tarde e sair 8 horas da noite. E era pelo plano de saúde importante, né? Aí, como você disse, se a pessoa vai no posto de saúde, espera 2 horas, aí já tá achando que o mundo vai acabar. Mas infelizmente sempre vai haver essas filas. Uma coisa que eu sempre, inclusive coloquei aqui para o ISEA, mas não serve só para o ISEA, não. Serve para os postos de saúde de Campina, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Você trabalha como atendente, como técnica de enfermagem, como enfermeiro, como médico. Um olho no olho, um sorriso, muitas vezes ajuda. O cara esperar 4, 5 horas, se você tiver um atendimento razoável. Aí só sobra nas costas do prefeito, nas costas do vereador. Eu sou o tipo do jornalista que para fazer uma crítica, eu vou acompanhando. E se eu fizer uma crítica, eu saberei elogiar quando for consertado. O problema de Campina Grande, também na saúde, me permita, Severino, é que também tem uma oposição grande. Eu não vou dizer de forças estranhas, porque todo mundo sabe. As forças da oposição do governo do estado, com alguns jornalistas que tentam pregar o terror. Pode melhorar e deve melhorar e
tem que melhorar, não só saúde, mas outras áreas, mas quanto pior, melhor, a gente sabe quem está pregando, né? A gente, infelizmente. Mas, Severino, e aí você já tem apresentado projetos, requerimentos, tem trabalhado, e o que é que não pode deixar de ser apresentado nesse mandato por Severino? O que é que está na sua cabeça e que tem que ser apresentado? Olha, a gente tem apresentado já diversos projetos, acho que mais ou menos 6 ou 7 que a gente já protocolou e tem uns ficando pronto aí para serem protocolados. Mas aí, cerca de 30 requerimentos a gente já protocolou na casa, né, nesse curto período de mandato, né, e muitos deles a gente já está vendo a solução, já está vendo as coisas acontecerem. Por exemplo, recentemente, o prefeito Bruno Cunha Lima calçou 2 ruas importantes lá no bairro Três Irmãs. Foi a Travessa Três Irmãs e a Travessa Silva Jardim, né? Tinha sido um pedido nosso desde a nossa primeira passagem pela Câmara Municipal, né? A gente está com a continuidade das obras lá nas ruas do Novo Horizonte, né? A gente teve diversas ruas calçadas lá no bairro do Ovelame, né? Essa semana, mais precisamente de ontem para hoje, atendendo a um pedido nosso, a Sesuma está com uma equipe grande lá na Avenida Juscelino Kubitschek, recuperando a pista de caminhadas. Então, isso é trabalho com olhar nas pessoas que precisam, porque muita gente transita ali naquele local, usando para fazer as suas caminhadas, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. A gente passa 10 horas da noite, tem gente correndo ali na Juscelino Kubitschek. E por conta do tempo de uso, né? Porque aquela pista de caminhada ela foi construída lá por volta de 2005 e tinha algumas demandas a serem consertadas, e a gente prontamente teve lá, a gente registrou, tiramos fotos, filmamos, né? E agora está sendo consertada a pista de caminhada, está ficando sem maiores problemas. Isso é gratificante para a gente de ver os nossos pedidos sendo realizados, mas não é só isso, diversas outras coisas que a gente tem pedido e tem sido atendido, né? O secretário Dorgival está de parabéns, tem atendido a todos os vereadores, é atendido e tratado bem, né? Não é só atender, tratar bem e realizar o pedido. Ele tem se empenhado para fazer isso e a gente espera que ele possa continuar à frente desse trabalho, dessa secretaria, que é muito importante para as pessoas de Campina Grande. Severino, 2 perguntas para a gente encerrar. Primeiro, 2026 está na porta. Severino poderá disputar a eleição ou, se não, já tem candidatos definidos, principalmente para deputado estadual e deputado federal? Sim, e não é segredo para ninguém. Eu não disputarei eleição para deputado nessa próxima campanha, e a gente já tem compromisso, sim, já pré-definido, tanto para deputado estadual como para deputado federal. Já pode dizer nomes? Pode, sem problema nenhum, porque eu não tenho motivo nenhum para esconder. Eu pretendo caminhar, devo caminhar, né? A gente já deu a nossa palavra, já fizemos diversas conversas com o deputado estadual Fábio Ramalho e o deputado federal Romero Rodrigues. Ô Severino, a partir daí, você não vai disputar, mas já tem compromissos firmados. A expectativa, a oposição tem chances de fazer o governo? Bruno pode ser o candidato. Se dependesse de Severino, quem seria o candidato da oposição ao governo do estado? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que essa será uma eleição aberta. Aberta porque o atual governador, né, mandatário da estrutura do estado, não poderá mais concorrer, né? Existe um racha muito grande dentro do governo do estado, né? Porque muita gente que faz parte do grupo está brigando para essa disputa, seja o prefeito João Pessoa, seja o deputado Adriano, seja o vice-governador, seja outro entes que tem lá. E assim, a gente acha muito difícil
de essas pessoas se entenderem para caminharem unidos, né? E isso, é claro que fortalece a oposição, né? E Campina Grande deverá ter, sim, sair com uma candidatura muito forte. A gente acredita que vai sair, vai para a disputa, podendo ganhar o governo do estado, trazer de volta para Campina Grande, né? Mas aí tem diversos nomes também postos aí na oposição, como o deputado Pedro, o prefeito Bruno, o próprio deputado Romero, o senador Efraim, né? Que eu acho que são os 4 nomes mais lembrados da oposição nesse momento. E assim, eu não faço escolha por nenhum deles, né? Eu sou grupo, estou no grupo, e o que foi escolhido pelo grupo, com certeza terá o meu apoio. E aí, 2026 é logo ali, não tem que esperar muita coisa não. Tem que definir candidato esse ano? Eu creio que na eleição passada a oposição pecou muito com a demora em decidir pelo nome de Romero. Ficou aquela, Romero vai, Romero não vai, e vai e não vai, e quando se escolheu o nome de Pedro, já foi muito em cima. Faltou só um pouquinho para que pudessem ter trabalhado o nome dele para ele ter ganhado a eleição. Eu acho que não deve esperar muito tempo não, já deve estar definindo agora, no final desse ano. Essa é a minha opinião, que já no final desse ano, no mais tardar, em janeiro, já deve se definir o nome para que se possa trabalhar em todo o estado, né? Se convidado, assumiria uma secretaria na Prefeitura de Campina? Não tenho essa pretensão, não trabalho com esse pensamento. Eu fui eleito para ser vereador, para representar as pessoas de Campina Grande, e é isso que a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Pelo menos nesse primeiro momento eu não tenho essa pretensão de assumir nenhuma secretaria não, apesar de ser graduado em administração, de ter uma boa experiência em diversas entidades, mas aí não está no meu radar no momento não. Severino, agradecer sua participação, deixando o espaço sempre aberto, quando quiser participar e quiser mandar sua mensagem, o programa Conexão Campina está sempre à disposição. Eu que agradeço a você, a todos vocês, a todos que fazem aqui a TV Nordestina, o programa Conexão Campina, e contem conosco sempre, a gente está sempre à disposição. Esse foi o vereador Severino da Prestação, vereador do MDB, uma das lideranças políticas dessa nova geração que chegou na Câmara de Vereadores. Agradecendo a você, desejando um bom final de noite desta sexta-feira abençoada, fim de semana tranquilo a todos, desejando que a gente possa se encontrar na próxima semana. Registrar como é o nome da menina? Rebeca, assessorando o vereador Severino. Um abraço, agradecemos sua presença, agradecendo minha equipe. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.